Francisco de Miranda é uma personagem indispensável para explicar o processo de independência da América no século XIX, mas a magnitude de sua obra não se limita apenas à América, mas também à Europa, onde se desenvolveu como um militar excepcional. E foi testemunha de eventos que marcaram um antes e um depois na história universal, como o caso da Revolução Francesa. No entanto, sua vida, como a de qualquer outro prócer, não está isenta de polêmicas, que até hoje são tema de discussão entre historiadores e simples interessados no passado da Venezuela, como a famosa entrega de Miranda aos espanhóis, que será analisada no último segmento do vídeo. Hoje vamos narrar aspectos importantes da vida do venezuelano mais universal e também vamos analisar vários episódios bem controversos dos quais ele foi protagonista. Fala, Reinaldo Carrillo, isso é a Nova Enciclopédia. E lembrem-se de nos seguir na nossa conta do Instagram, que vocês podem encontrar abaixo do vídeo. Antes de nascer oficialmente a República da Venezuela, já haviam estourado na capitania da Venezuela várias rebeliões contra a coroa espanhola. A primeira delas foi a infrutífera rebelião promovida em 1797 por Manuel Gual e José Maria Espanha, que buscavam o estabelecimento de uma república no país. No entanto, a conspiração teve um final trágico para seus principais envolvidos. De longe, um eminente venezuelano observava atentamente a situação de seu país. Ele tinha muito mais idade e experiência do que os próximos oficiais patriotas que comandaria quando retornasse à Venezuela. Era uma figura que se destacava por seus méritos e seu vasto conhecimento em diversas áreas do saber. Estamos falando de Francisco de Miranda, um homem cujo sobrenome já era bem conhecido em Caracas. Francisco de Miranda nasceu em 28 de março de 1750, no seio de uma família modesta e marginalizada dos círculos dos crioulos caraquenhos. Ou seja, a classe mais acomodada composta por filhos de espanhóis. No futuro, este conflito com os mantuanos ganharia importância no início da independência. Por enquanto, aos seus 20 anos, Miranda saiu da Venezuela para iniciar sua carreira militar na Espanha em tenra idade. Depois de comprar um posto de capitão, ele solicitou a seus superiores em 1774 um posto de ação que lhe permitisse desdobrar sua energia e seu conhecimento no campo de batalha. Assim, conseguiu entrar como voluntário na defesa da cidade de Melilla contra os muçulmanos, demonstrando aos seus chefes que era um soldado audaz e corajoso, enquanto desempenhava seu trabalho como soldado. Pouco a pouco foi expandindo seu conhecimento, graças à aquisição de novos livros. A história, o direito, a literatura e a música são apenas alguns dos temas que ocupavam seu tempo livre. No entanto, começou a perceber ao seu redor um ambiente de mediocridade e desfavoritismo que lhe bloqueavam o caminho no desempenho de sua profissão. Dentro do exército espanhol, depois de vários anos de altos e baixos, em 1780, Miranda juntou-se a uma expedição militar destinada a ajudar as colônias inglesas da América do Norte em sua luta pela independência. E nesta expedição, as tropas onde Miranda estava conseguiram capturar importantes postos ingleses fronteiriços. E em recompensa ao seu comportamento na Batalha de Pensacola, foi promovido a tenente-coronel. No entanto, posteriormente, devido a vários problemas e mal-entendidos que o caraquenho teve com as autoridades espanholas, decidiu se separar do serviço. Os Estados Unidos foram o primeiro país visitado por Miranda após deixar o exército espanhol. Durante sua estadia no país recém-emancipado, teve a honra de conhecer personagens de primeira linha da sociedade americana como George Washington. Neste ponto da vida, o precursor da independência prosseguiu com sua longa jornada intelectual e militar, que o elevariam ao reconhecimento internacional por seus eminentes serviços prestados em episódios de grande transcendência histórica, como foi a Revolução Francesa, onde serviu por algum tempo como soldado do Exército Revolucionário. E também sofreu, junto com muitos outros, a perseguição do regime de terror instaurado pouco depois da Revolução, em 1793. Apesar de seu vasto percurso internacional, Miranda nunca abandonou seu olhar sobre a América.
Ele sempre manteve presente em seus objetivos o projeto pelo qual dedicaria sua vida à independência de sua pátria. Em 1790, ele apresentou seu plano de emancipação ao primeiro-ministro britânico chamado William Pitt. Seu plano, pensado durante vários anos, considerava como imprescindível o apoio da Grã-Bretanha à causa independentista, pois Miranda acreditava que era a única maneira de contrabalançar o enorme poder naval da Espanha. Para isso, o precursor acreditava ser necessário entre 12 mil e 15 mil soldados de infantaria e 15 navios, que seriam fornecidos pela Grã-Bretanha. E consolidada a independência, o novo Estado se comprometia a pagar pontualmente os serviços prestados e a assinar um plano de comércio reciprocamente vantajoso com o Império Britânico. Mas essas negociações não chegaram a absolutamente nada, porque a Grã-Bretanha não se interessava pelo surgimento de novas nações respeitáveis em nenhum continente. No entanto, Miranda manteve a ideia da criação de um novo estado chamado Colômbia, que abrangeria desde o Mississippi até o Cabo de Hornos, cujo sistema político deveria ser organizado de forma mista e similar ao da Grã-Bretanha, com um imperador ou inca à frente do poder executivo e duas câmaras como poder legislativo, uma delas eleita pelo sufrágio popular. Em 1797, encontramos outra tentativa de Miranda para iniciar a guerra de emancipação americana que tanto ansiava. Nesse ano, o precursor assinou o Pacto de Paris, acordo pelo qual Miranda e outros 2 latino-americanos assumiam a representação das colônias espanholas, para tratar oficialmente com a Inglaterra o envio de uma expedição que ajude os hispano-americanos a declararem-se independentes. Como já deve ter sido notado, para Francisco de Miranda era imprescindível o apoio estrangeiro para consolidar a emancipação do continente. No entanto, não é verdade que Miranda tenha sido uma espécie de marionete inglesa, pois sempre repudiou a ideia de servir de instrumento contra a Espanha em favor de qualquer outra nação. O ilustre prócer sempre insistiu em todos os seus planos que as tropas auxiliares que pudessem ajudá-lo teriam que se considerar obrigatoriamente subordinadas ao novo governo independente. O maior erro de Francisco de Miranda durante esta etapa de sua vida foi confiar na suposta benevolência de um império britânico que não tinha interesse em que se consolidassem novas nações fortes e soberanas internacionalmente. Nesta nova etapa de sua vida, Francisco de Miranda decide passar a ação após longos anos de planejamento no exterior. Em 1805, chegou aos Estados Unidos com o único objetivo de iniciar sua aventura em direção à Venezuela a partir das costas americanas. No entanto, ele também não obteve a ajuda que esperava deste país. Nem o presidente Jefferson nem o secretário de Estado ofereceram a ele outra coisa além de simplesmente fechar os olhos para os preparativos que Miranda pudesse fazer por conta própria. Desamparado e contando com pouco mais de 2.000 libras, decidiu simplesmente comprar o que podia para formar sua própria expedição. Seu amigo William Smith ofereceu levantar $50.000 para ajudá-lo e alguns comerciantes aceitaram dar-lhe crédito pelo restante. Porém, o que adquiriram é muito pouco. Apenas contavam com um navio armado com 21 canhões, 2 pequenas embarcações, menos de 600 fuzis, alguns sabres e facões e apenas 200 recrutas, sem nenhuma experiência militar. A grande empresa emancipadora, para a qual Miranda calculava como indispensável milhares de soldados de infantaria, bem armados e bem treinados, reduziu-se a uma tentativa suicida contra um império que contava com recursos quase inesgotáveis. Antes de chegar às costas venezuelanas, os guardas costeiros espanhóis apreenderam as 2 pequenas embarcações e Miranda teve que se dirigir às Antilhas Inglesas em busca de auxílio. Quando finalmente desembarcou nas costas de Coro, todo o litoral estava deserto. Era impossível que nessas circunstâncias Miranda se aventurasse para outras áreas do país com esse pobre contingente de estrangeiros. Poucos dias depois, decide embarcar novamente e ir embora, terminando com sua primeira ação infrutífera em prol da independência da Venezuela. A falta de soldados bem treinados e armados, mas acima de tudo, a impopularidade da empresa mirandina na Venezuela condenaram a expedição ao fracasso mais estrondoso. Seu projeto não teve qualquer fundamento no país.
e não despertou nem um pouco de simpatia entre os crioulos caraquenhos, a quem tinha que convencer se quisesse iniciar qualquer processo revolucionário. Em vez de simpatia, a expedição de Miranda despertou na Venezuela uma reação implacável. Os principais vizinhos de Caracas contribuíram com 30 mil pesos para colocar um preço na cabeça de Francisco de Miranda. Seu retrato e suas proclamações foram queimados pela mão do carrasco na praça principal da cidade e o clero o classificava como herege e ateu. O fracasso de Miranda em Coro demonstrou que os habitantes da capitania e, acima de tudo, a alta classe da sociedade sentiam uma profunda rejeição às tentativas. Ele era visto como traidor pelas autoridades espanholas. Mas de onde nasceu tanto rejeição para um rebelde nesta oligarquia caraquenha, que nos anos subsequentes iniciaria uma revolução contra essas mesmas autoridades? A razão dessa rejeição a Francisco de Miranda tem sua origem em um antigo problema familiar. Acontece que seu pai, Dom Sebastián de Miranda, foi nomeado capitão da Companhia de Brancos Isleños de Caracas em 1764. Esta nomeação causou um grande escândalo entre a aristocracia venezuelana, porque o pai de Miranda pertencia à classe denominada como Brancos de Orila, um grupo social que essa espécie de nobreza crioula considerava como inferiores e indignos de qualquer controle sobre os ofícios das províncias da Venezuela. E apesar de as autoridades espanholas apoiarem Dom Sebastián de Miranda na questão, foi alvo de todo tipo de insultos e zombarias por parte dos crioulos, que o classificavam nas tertúlias e nas ruas como mulato, aventureiro, indigno e outras injúrias. Esta polêmica, surgida várias décadas atrás no seio da orgulhosa sociedade caraquenha, perseguiu Francisco de Miranda durante toda a sua vida. Quando a classe alta crioula iniciou o processo de independência na Venezuela, eles não mudaram seu conceito sobre Miranda, continuaram a vê-lo como o filho afrancesado e ateu do mulato indigno. O que lhe valeu, tanto em 1806 como na Primeira República instaurada em 1811, a mais férrea oposição contra ele, como vamos ver a seguir. A ideia de que a Espanha não podia continuar dominando suas colônias estava presente na mente de muitos líderes da sociedade. E estes viram nos acontecimentos ocorridos na metrópole durante esses anos a oportunidade perfeita para iniciar um processo de independência na Venezuela. Quando os crioulos caraquenhos receberam a notícia de que as tropas francesas haviam conseguido conquistar a Andaluzia, decidiram destituir o capitão-geral da Venezuela e criar uma junta encarregada de reger os assuntos do país, em nome de Fernando VII. No entanto, os membros desta nova junta, nascida no dia 19 de abril de 1810, não demoraram a mostrar suas verdadeiras intenções. Depois de instigar os outros municípios das províncias vizinhas a se rebelarem da mesma forma, a nova Junta Suprema de Caracas buscou ajuda imediatamente para sobreviver a qualquer agressão. E com o objetivo de solicitar proteção no exterior, a junta credenciou seus primeiros agentes diplomáticos ao então tenente-coronel Simão Bolívar. Junto a Andrés Bello e Luís Lopes Mendes, foi-lhes confiada a missão de viajar para Londres para negociar com o governo de Sua Majestade Britânica a mediação para que os independentistas e a regência espanhola se tratassem como iguais, bem como para informá-los sobre os acontecimentos de 19 de abril. Esta foi a primeira missão diplomática acreditada pela América Espanhola junto às cortes europeias em toda a história. No entanto, o Império Britânico demonstrou nulo apoio à causa da independência, além de assumir certa neutralidade. A Inglaterra tinha maior interesse em conservar a aliança que tinha naquele momento com a Espanha contra a ameaça da França de Napoleão Bonaparte. Durante esta viagem, ocorreu uma cena ainda mais transcendental que a tentativa estéril dos diplomatas venezuelanos de obter ajuda da Grã-Bretanha. Estamos falando do encontro entre Francisco de Miranda e Simão Bolívar, que posteriormente seriam lembrados como precursor e libertador, respectivamente. Apesar da hostilidade que ainda existia em Caracas contra Miranda, Bolívar sentia uma profunda admiração por ele e conhecia todos os seus méritos militares. No entanto, quando ambos finalmente se encontraram, Bolívar percebeu que aquele venezuelano universal que tanto admirava agora sentia muita desconfiança e pessimismo sobre o projeto emancipador de seu país.
Bolívar se esforçou para convencer Miranda de que agora sim existiam na América as condições propícias para a rebelião e que só faltava um líder prestigioso para dar o primeiro passo em direção à independência. Miranda respondeu demonstrando que o continente não queria a liberdade, que as classes populares, como ele havia comprovado em sua expedição fracassada, eram fiéis à Espanha. E apenas no círculo restrito de uma pequena oligarquia de ricos fazendeiros descontentes existiam os propósitos revolucionários. Que por isso nada era tão importante quanto obter a proteção do governo inglês. Mas finalmente Bolívar, com sua grande capacidade persuasiva, conseguiu convencer Miranda a se juntar à empresa e ambos finalmente retornaram à Venezuela por diferentes vias. No final de 1810, nem Bolívar nem ninguém imaginavam a forma amarga como essa nova aventura para Miranda terminaria. Quando Francisco de Miranda desembarcou na Venezuela, foi aclamado pelo povo de La Guaira e Simão Bolívar o hospedou em sua casa, sem desculpa alguma. Aquela calorosa recepção em sua pátria, juntamente com a conjuntura política do país, despertou novamente nele as esperanças perdidas pela mudança. Mas para escalar na hierarquia nacional, agora ele tinha que enfrentar o antigo problema das desavenças pessoais, com membros da alta classe venezuelana, que era a classe que agora patrocinava o processo revolucionário. O responsável por amenizar o máximo possível o ressentimento restante contra Miranda na sociedade caraquenha, antes de sua chegada à Venezuela, foi Simão Bolívar, que buscou criar uma opinião pública favorável ao precursor, através da sociedade patriótica, utilizando seu talento como jovem orador. Esta sociedade patriótica, criada para debater e agir sobre os problemas da Venezuela, era composta por várias personalidades da aristocracia caraquenha. E com o tempo tornou-se um centro de grande atividade política que reunia diferentes classes sociais e promovia abertamente a ruptura definitiva com a Espanha. Foi neste palanque que Bolívar assistiu para defender Miranda. Destacando-se como um honesto admirador de sua obra, o futuro libertador falou com emoção sobre todos os méritos militares do precursor, da experiência que poucos tinham e de sua história gloriosa. E de tudo o que a causa emancipadora da América lhe devia por suas ações? Assim, Bolívar influenciou positivamente a opinião da Junta Suprema de Caracas sobre Miranda, conseguindo que eles não colocassem nenhum obstáculo ao pedido do precursor de um passaporte para retornar à Venezuela. Com um revolucionário Bolívar e um veterano Miranda lá na Venezuela, o processo revolucionário avançava rapidamente. Em 2 de março de 1811, o primeiro Congresso venezuelano se reuniu com representantes da província de Cumaná, Barcelona, Mérida, Trujillo, Margarita e Caracas. Neste congresso, Miranda obteve uma cadeira pela província de Barcelona. E apesar da oposição de alguns que desejavam continuar fiéis a Fernando VII, a opinião favorável à emancipação definitiva predominava nos debates, no Congresso venezuelano e na sociedade patriótica. Às vésperas da proclamação da independência, quando ainda reinavam as dúvidas e a hesitação, um discurso específico inflamou ainda mais a chama revolucionária entre os espectadores. Tratou-se do famoso discurso da Sociedade Patriótica de Simão Bolívar, que expressou em palavras muito eloquentes a necessidade de abandonar a apatia e de colocar definitivamente a pedra fundamental da liberdade sul-americana. O Congresso da Venezuela, ouvindo os sentimentos da sociedade patriótica, fixou o 5 de julho de 1811 como a data em que se iria submeter à votação esta decisão transcendental. Resultando proclamada a independência nacional absoluta, o 14 do mesmo mês foi publicada a ata solene da independência. E foi hasteada pela primeira vez em Caracas a bandeira tricolor idealizada por Francisco de Miranda. Assim, a Venezuela se tornou a primeira de todas as antigas colônias da Espanha a se constituir como nação livre, soberana e independente. E seu exemplo, como diz o hino nacional, se espalhou rapidamente por todo o continente. No entanto, enquanto a Venezuela avançava para a consolidação de sua independência, surgiram numerosos problemas no país.
O primeiro deles, germinado antes da proclamação de 5 de julho, foi a indomável tendência federalista dos legisladores venezuelanos, tendência que Miranda e Bolívar tentaram combater em vão de seus respectivos cargos no Congresso e na sociedade patriótica. Alertando sobre os perigos de adotar um sistema federal em um país como a Venezuela, mas ambos não foram ouvidos. E no 21 de dezembro de 1811, o Congresso sancionou uma Constituição segundo a qual, como Bolívar explicou posteriormente, cada província se governava independentemente e cada cidade pretendia iguais faculdades. Além disso, o governo estabelecido durante a Primeira República era um triunvirato, cujos integrantes se alternavam no poder a cada mês. Esta Constituição e o anárquico sistema político que governava o país condenaram a Primeira República a um estrondoso fracasso. Porque sua tendência descentralizadora, em vez de ajudar, atrapalhava a estabilização, a organização e a defesa da República, que exigiam medidas drásticas e rápidas para lidar com os problemas que surgiam constantemente, como o avanço feroz das forças realistas que eram contra a independência. Este sistema, praticamente copiado do sistema americano, não correspondia à realidade social do país. Um segundo problema, tão grave quanto o primeiro, era o caráter de Francisco de Miranda, a quem foi concedido o comando do Exército Patriota. Consideramos este um problema tão grave quanto o sistema político adotado, porque os defeitos de Miranda influenciaram nas decisões que ele tomaria. Depois que resultaram em sua capitulação perante as autoridades espanholas e afetaram diretamente o país. Abordaremos seu pessimismo e desconfiança com os venezuelanos mais adiante. Por agora, continuando com a narração, vale ressaltar como um fato fatídico para a empresa emancipadora, o terremoto de 26 de março de 1812, cuja destruição afetou quase exclusivamente as cidades dominadas pelos patriotas. Os danos materiais, juntamente com as derrotas do exército patriota, levaram Miranda a realizar algumas mudanças importantes, meses antes da queda definitiva da Primeira República. Uma dessas decisões transcendentes foi nomear Simão Bolívar, comandante político e militar da Praça de Puerto Cabello. Nesta praça estavam encarcerados vários espanhóis detidos que mantinham comunicação ativa com o exterior do local. E as condições da praça? As condições eram desfavoráveis para Bolívar, pois a maioria da população de Puerto Cabello apoiava a causa realista naquele momento. Uma ruptura nessas circunstâncias era iminente e finalmente ocorreu no dia 30 de junho. Um tenente traidor que estava nas fileiras da causa patriota, chamado Francisco Fernandes Vinoni, a caudilho. A guarnição ergueu uma bandeira vermelha, demonstrando lealdade ao rei, e abriu fogo de fuzil e canhão sobre a praça. Bolívar fez tudo o que pôde durante 7 dias para recuperar Puerto Cabello, mas seus esforços foram em vão. Quando se retirou após lutar incansavelmente, apenas 40 homens permaneceram ao seu lado. Após a perda da cidade, Bolívar informou Miranda sobre o ocorrido e expressou a profunda tristeza que sentia por isso. Ao receber a notícia, Miranda exclamou com amargura e dramaticidade que a Venezuela está ferida no coração. Para os detratores de Bolívar, ele foi o responsável pela queda da Primeira República, porque, segundo eles, a Praça de Puerto Cabello constituía o centro da estratégia militar de Miranda. É nisso que se baseiam para culpar o futuro libertador dos desafortunados acontecimentos que viriam. No entanto, Puerto Cabello não tinha a exagerada importância que se tentou dar a ela com o tempo. Como explicou muito bem o historiador Indalecio Lébano, se Miranda tivesse pensado que aquela praça era totalmente indispensável, algo teria feito para ajudar a Bolívar, mas ocorreu exatamente o contrário. Por um lado, não tomou nenhuma medida para ajudar Bolívar, e por outro lado, tentou aproveitar este evento para convencer suas tropas de que não fazia mais sentido continuar a luta e que deveria ser buscado um armistício para suspender o derramamento de sangue. Em suma, Miranda usou a perda de Puerto Cabello como pretexto para justificar o abandono da causa patriota. Mas em sua decisão, na verdade, estava subjacente a desconfiança e o cansaço que sentia por essa causa. Desde que Miranda chegara à Venezuela,
Quem vinha de combater por décadas ao lado dos exércitos mais prestigiosos e mantinha amizades com as altas esferas políticas da Europa. Miranda encontrou uma causa patriota, mal organizada e sem experiência, que antes de infundir em sua pessoa o ânimo do jovem aventureiro que deseja construir contra a adversidade, mas produziu o desencanto do homem mais velho, que só vê a realidade com uma crueza desmotivadora. Outra mostra do espírito derrotista de Miranda foi a ocupação de Valência pelo general realista Monteverde em maio daquele mesmo ano. Quando Bolívar havia acabado de ser nomeado comandante da Praça de Puerto Cabello, que ficava a poucos quilômetros de Valência, Monteverde havia conseguido dominar a cidade sem muita resistência. E diante deste novo avanço realista, Francisco de Miranda respondeu com outro erro. Em vez de dispor de suas forças numericamente superiores e melhor equipadas, decidiu novamente adotar uma postura defensiva. Preferiu não atacar e se retirou para a vitória. Muitas pessoas, incluindo Bolívar, acreditavam que era totalmente possível continuar a luta pela independência e consideravam, com muita fundamentação, que a perda de Puerto Cabello não significava a derrota definitiva do exército. Mas como já vimos, Miranda o tomou de uma maneira muito diferente. Aproveitou as forças que lhe restavam, que não eram poucas, para entrar em negociações com Monteverde e conseguiu chegar a um acordo com o exército. Realista, uma capitulação que estabelecia que as pessoas e propriedades de todos os patriotas seriam respeitadas, que ninguém poderia ser detido nem julgado, e que seria dado passaporte a todos que quisessem sair do país. Este tratado foi assinado no dia 25 de julho, no quartel-general de San Mateo. 5 dias depois, no dia 30 de julho, Miranda chegou a La Guaira para embarcar para o exterior. A notícia de que Miranda estava se preparando para sair do país gerou um estado de alarme geral entre os patriotas reunidos em La Guaira. Por um lado, refletia a falta de confiança de que os espanhóis respeitariam o acordado, e por outro, a crença de que a capitulação havia sido uma traição. Fortalecia-se entre eles. É neste contexto que, na madrugada daquela mesma noite, um grupo de subalternos decidiu deter Miranda. Embora Bolívar tenha participado deste evento porque foi quem executou a detenção, o responsável pela entrega de Francisco a Miranda, os realistas foi o coronel Manuel Maria de las Casas, o comandante militar da Plaza de La Guaira, que, sendo inicialmente parte do movimento independentista, foi quem entregou seu antigo general patriota e também entregou a Plaza de La Guaira às autoridades. Realistas? Não há dúvida de que Manuel Maria de las Casas foi o verdadeiro traidor da noite, pois depois permaneceu entre os espanhóis durante o resto da guerra. O caso de Simón Bolívar difere bastante. O que impulsionou Bolívar a participar na detenção de Miranda foi a passagem de uma grande admiração para uma grande estupefação e irritação pela capitulação. Assim como o desejo de pedir contas ao seu chefe pela conduta durante os últimos dias da Primeira República, não, o anseio de entregá-lo aos espanhóis. Não devemos esquecer, neste cenário dramático, que Bolívar foi o responsável por envolver Miranda na gesta, o que aumentava sua sensação de desconsolo. De fato, quando os autores da prisão se reuniram algumas horas antes, Bolívar não propôs entregar Miranda às autoridades realistas, mas sim fuzilá-lo imediatamente, com razões que vamos mencionar. Foi Manuel Maria de las Casas quem decidiu que, na sua qualidade de comandante de La Guaira, entregaria o prisioneiro às autoridades realistas. É falsa a interpretação comum dos fatos que apontam Simón Bolívar como traidor e verdadeiro responsável pela queda da Primeira República. Quanto aos acontecimentos de La Guaira, já ficou claro qual foi o papel que desempenhou naquela noite. E se for verdade que fuzilar Miranda teria sido imprudente, ele não tinha razão para propor isso, porque um general que rende seu exército sem disparar um único tiro e ainda depois tenta escapar, é merecedor da reivindicação coletiva de seus soldados. Bolívar também não estava errado ao questionar a capitulação assinada por seu chefe. Não fazia sentido chegar a um acordo com os espanhóis e sair apressadamente do país. Porque então, como se garantia que os pontos acordados por ambas as partes seriam cumpridos? Em conclusão, o comportamento de Bolívar naquela noite correspondeu ao comportamento natural que qualquer soldado comprometido com a causa teria tido.
Quanto à Primeira República, já explicamos que uma razão importante para sua queda foi o sistema político adotado pelos legisladores venezuelanos, aliado à desordem administrativa do exército e das finanças do país. Mas outro fator que também não ajudou em nada à sustentabilidade da independência foi o caráter de Francisco Miranda naquele momento. A desconfiança e o pessimismo que sempre acompanharam Miranda durante todo o desenvolvimento da Primeira República foram produto do profundo desconhecimento do generalíssimo da realidade da Venezuela. Tão vasta e universal foi sua obra que ele foi um estrangeiro em seu próprio país. Ele se desligou da realidade social de sua terra, seus modos exóticos eram estranhos para os crioulos. E, como se isso não fosse suficiente, sempre o perseguiu a sombra do conflito de seu pai com essa classe social. E militarmente também não podia oferecer muito para a emancipação americana. Sua gloriosa folha de serviços estava há anos sem somar uma nova vitória. Antes de chegar à Venezuela em 1810, já fazia anos que ele não comandava tropas e as que tinha que comandar em sua pátria não eram profissionais, soldados europeus, mas pobres milícias sem experiência que desconheciam as palavras em francês que às vezes pronunciava. Miranda, assim que assumiu o comando do exército, rapidamente mostrou o fatal pessimismo que o dominava. Uma vez, quando viu desfilar, sem ordem nem marcialidade, grupos de civis mal armados e pior disciplinados, perguntou com amargura aos funcionários que o acompanhavam: onde estavam os exércitos que um general de seu prestígio poderia levar à batalha sem comprometer sua dignidade? Desde o primeiro momento, ele foi dominado pelo desprezo pelas forças, cujo comando acabara de lhe ser confiado, e assim toda a luta está destinada a fracassar. Depois de ser entregue às autoridades espanholas, foi transferido para a Espanha, onde morreria em 1816, aos 66 anos de idade, por um acidente vascular cerebral. Miranda foi enterrado em uma vala comum, por isso até hoje seus restos continuam sem ser reconhecidos. Assim de trágico foi o final do venezuelano universal, que consagrou sua vida à liberdade de sua pátria e à independência da Venezuela. Ele tinha um futuro próximo, igualmente trágico, com o terror infundido por Monteverde e Boves após a violação da capitulação confirmada em San Mateo. Apesar de tudo isso, os esforços do precursor da independência não seriam sepultados. O que muitos anos atrás começou como uma ideia que só se concretizou em uma expedição aventureira, foi consolidado na posteridade com a consagração da soberania das nações americanas. Agradecemos por assistirem a este vídeo. Para nos apoiar, sigam-nos no Instagram, A Nova Enciclopédia. Convido vocês também a assistirem nossos vários vídeos publicados sobre este assunto. E bem, não se esqueçam de se inscrever, deixar seus comentários, dar um like, compartilhar este material. Nos vemos em uma próxima entrega. Até a próxima!